incentivo às fontes alternativas de energia, a Política Nacional de Crédito Fundiário e a participação brasileira na Cúpula do Clima da ONU, a COP22. Veja agora o giro das comissões. Segundo os convidados, a política de crédito iniciada em 1999 atende hoje cerca de 140 mil famílias e responde por 600 milhões de reais em recursos. O chamado Banco da Terra oferece juros de 0,5% a 2% nas linhas de financiamento individual que duram até 20 anos. De acordo com os senadores, a grande preocupação, além do montante de recursos considerado insuficiente, é a burocracia enfrentada pela agricultura familiar. Para um cidadão sair de assentado e chegar a agricultor familiar, né, ele passa por pelo menos 20 passos. O ministro Eliseu Padilha anunciou a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. São mais de 100 mil proprietários que têm condições de receber o título imediatamente. Nós teremos apenas que filtrar estado por estado a situação do assentamento propriamente dito no que tange à sua condição física. Já existe a habitação, já existe a água, já existe a luz, para que a gente possa levar junto com o título também isso. Segundo os participantes da audiência pública, a COP22 em Marrakech representa o início dos esforços para a regulamentação do Acordo de Paris, firmado em dezembro de 2015. A nossa visão, Marrakech vai ter um pouco o papel que Buenos Aires teve após a adoção do Protocolo de Quioto. A COP seguinte foi a COP de Buenos Aires. Naquela COP foi adotado um plano de ação, o chamado Plano de Ação de Buenos Aires. Então, na minha opinião, Marrakech vai ser um pouco isso, o ponto de partida para a regulamentação, a exemplo do que aconteceu no passado. O importante é de que não é um acordo estático. Ele prevê que essas metas, essas contribuições nacionais, elas venham sendo renovadas por diversos ciclos e possam sempre ter uma mirada mais ambiciosa e uma mirada mais abrangente. O Acordo de Paris passa a vigorar em 2020, um caminho que se inicia em Marrakech e apresenta alguns obstáculos. O primeiro deles, já superado pelo Brasil. O Congresso Nacional ratificou o acordo no início de agosto, o que deve ser feito por mais, no mínimo, 54 países. Também é preciso fazer alguns ajustes nas contribuições nacionalmente determinadas, que são as metas assumidas voluntariamente por cada país para reduzir as emissões. E, por último, é necessário definir as fontes de financiamento rumo à economia de baixo carbono, uma transição cara e que precisa enfrentar as instabilidades da economia mundial até o final do século. A demanda da economia global para essa transição é uma demanda de 3 trilhões de dólares por ano. Ou seja, da onde virá esse dinheiro? O senador Fernando Coelho pediu ao governo federal instrumentos para que o Congresso Nacional acompanhe a implementação das metas assumidas pelo país. No sentido que a gente possa ir antecipando a participação da energia solar, da energia eólica, de biomassa, para que a gente possa, digamos, a cada ciclo de 5 anos, ir ousando cada vez mais para que a gente possa contribuir para uma redução de emissão ainda maior do que aquela que foi acordada. Um dos focos do debate foi o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. Criado em 2002, ele alterou o cenário da geração de energia renovável no país. Um programa criado em 2002, onde as fontes eólica, PCHs, CGHs e biomassa foram priorizadas. Basicamente, ele tinha como critério a contratação de 3,3 gigawatts pela Eletrobras, por um contrato de longo prazo, 20 anos, e essa conta seria paga por todos os consumidores, retirando os consumidores de tarifa social. O Brasil, há mais ou menos 9, 8 anos atrás, 10 anos, era traço na produção de energia eólica, e através desse investimento que o nosso governo federal, que o Congresso Nacional avalizou, vimos uma grande evolução na área de eólica. O Brasil, que nem sequer praticamente fabricava pás, hoje é um país que é âncora
no mundo da exportação de pás eólicas. O superintendente de regulação dos serviços de geração da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, disse que 80% da capacidade brasileira instalada já é composta por fontes renováveis. Fontes hídricas e fontes renováveis não hídricas, como eólica, solar e biomassa. O que a gente tem de fóssil aqui é da ordem de 17,5% só da capacidade instalada. Mas, segundo os participantes da audiência pública, a energia solar ainda não está sendo explorada adequadamente no Brasil, apesar do grande potencial do país. Cuiabá vai sediar, dos dias 24 a 28 de outubro, o Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. A 10ª edição do evento terá como tema central aprendizados, desafios e perspectivas dos sistemas agroflorestais. Para mais informações, acesse www.cbsaf.com.br. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, esteve no Brasil em agosto para a abertura dos Jogos Olímpicos. Ele aproveitou a visita ao país para conhecer as cataratas do Iguaçu e a hidroelétrica de Itaipu, no Paraná. O secretário-geral das Nações Unidas ficou impressionado com a grandiosidade das cataratas do Iguaçu, consideradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco desde 1986. Do alto da barragem de Itaipu, Ban Ki-moon viu de perto também o grande lago formado pela represa e ficou impressionado com a força das águas. Em seguida, conheceu as pesquisas com novas tecnologias em fontes alternativas de energia desenvolvidas no Parque Tecnológico de Itaipu, onde também plantou uma árvore e recebeu explicações sobre o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade pelo projeto Cultivando Água Boa. Desde o fechamento de Gramacho, no Rio de Janeiro, em junho de 2012, Brasília ostenta um título nada agradável. O título de dona do maior lixão a céu aberto do Brasil, o lixão da Estrutural. Uma situação que deve mudar até o final do ano. O programa Ecocenado foi até Samambaia, uma cidade satélite de Brasília, onde está sendo construído um novo aterro sanitário, de acordo com o que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O novo aterro sanitário de Brasília fica situado a mais de 40 quilômetros do centro do plano piloto, a oeste da cidade satélite de Samambaia, já próximo da divisa com Goiás e da cidade goiana de Santo Antônio do Descoberto. Terá capacidade para receber até 68 mil toneladas de rejeitos por mês, cerca de 2.200 toneladas por dia em média. O novo aterro deve entrar em funcionamento até o final desse ano, de acordo com a previsão do governo do Distrito Federal. A Luciana é a engenheira responsável pela obra do novo aterro sanitário aqui de Brasília. A gente veio aqui em companhia dela para entender melhor o que diferencia um aterro sanitário de um lixão a céu aberto. Luciana, qual é a diferença aqui desse aterro, por exemplo, para o lixão lá da Estrutural? O aterro sanitário é uma obra de engenharia que contém todas as medidas necessárias para que não tenha poluição do meio ambiente. A característica principal de impermeabilização aqui da região de Samambaia é porque nós temos 1,5 metro de compactação a 98-100%, ou seja, o material ele fica quase impermeável, e utilizar também a geomembrana ou manta PAD, que é de polietileno de alta densidade, que ele forma uma piscina mesmo e aí não deixa que o chorume percole no solo. Então, com isso, não tem a contaminação. Essa manta escura aqui, que está clara pela claridade, ela é que vai impedir que o chorume, digamos, vá até o lençol freático. A manta, né, que ela é como se fosse um plástico duro, ela é bastante resistente, né? Então, ela protege, não deixa que ocorra corrosão e nem que penetre no solo. Essa camada de 1,5 metro que fica abaixo da geomembrana, na verdade, é uma proteção extra que a gente tem. Abaixo dessa camada de 1,5 metro, abaixo nós temos os drenos subsuperficiais. Qual que é a função desses drenos subsuperficiais? Em época de período de chuva, a água do lençol freático ela pode ascender, né, ter ascensão e pressionar a estrutura por baixo. Para a parte que é mais importante do meio ambiente, a gente tem um monitoramento ambiental. O que é esse monitoramento ambiental?
Hoje já tem instalado, nós já até coletamos amostras para fazer as análises das águas subsuperficiais. O que é? A água subterrânea, né? Nós temos 7 postos de monitoramento. Nós temos alguns acima da área do aterro e alguns abaixo da área do aterro. Essas análises serão feitas algumas vezes mensais e algumas vezes trimestrais. Então, qualquer danificação da estrutura da geomembrana que eu tiver e tiver algum contato com o solo, vai ter a contaminação e nós vamos indicar elas na hora que fizer as análises das águas subterrâneas e superficiais. Quer dizer, qualquer contaminação, o monitoramento vai acusar. Vai acusar. É importante que fique bem claro que no aterro sanitário a gente tem todas as medidas para mitigar, minimizar os impactos e não ter contaminação do meio ambiente. No lixão, ele não tem essas estruturas, o resíduo é depositado diretamente em contato com o solo, então todo o chorume gerado ele vai contaminando o lençol freático e o solo onde que ele está em contato, né? Não tem um recobrimento, não tem nenhuma medida mitigadora. Fomos até a sede do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília, o SLU, para conseguir mais informações sobre o início das operações do novo aterro sanitário. É um aterro que vai permitir Brasília se colocar conforme a Política Nacional de Resíduos e garantindo que não tem esse impacto ambiental, por um lado, tanto do chorume, né, que vai impedir que ele contamine o lençol freático, quanto também a parte das emissões, porque ao longo do aterro nós vamos ter a coleta de gases, né, esses gases vão ser queimados e vai impedir que seja jogado para contribuir para a camada de ozônio, né, para a destruição das camadas de ozônio. O maior desafio é você ter a operação adequada do aterro. Implantar é caro? É caro. Né? O custo, uma obra orçada da ordem de 30 milhões de reais para uma população em torno de 3 milhões de habitantes, né? Então é um custo alto. Né? Mas mais importante do custo de implantação e investimento é o custo de operação. Então por isso que muitos aterros sanitários no Brasil viram lixão, porque você implanta o aterro, mas você não tem a infraestrutura para operar, você não tem os recursos para operar o aterro. Conversamos ainda com representantes do INESC, uma ONG que acompanha de perto a desativação do lixão da estrutural, que fizeram um alerta. O fechamento do lixão, se não for feito de uma forma que envolva os catadores em processos produtivos de trabalho, pode vir a causar um impacto econômico e social, né, desaguando em violência e tudo mais, se não for feito de forma que inclua os catadores no processo produtivo de recuperação dos resíduos. O governo do Distrito Federal garante que o trabalho dos catadores do lixão da estrutural vai ser incorporado no novo modelo de coleta de lixo que será implementado. Nós vamos fazer o remanejamento dos catadores daquele aterro controlado de jockey para os galpões de triagem, onde eles vão trabalhar em condições mais dignas, né? Aqui no novo aterro sanitário de Brasília, que deve estar em funcionamento até o final deste ano, é que a gente encerra esta edição do Ecocenado. Nós fizemos questão de vir até aqui para mostrar para você como deve ser um aterro sanitário dentro do que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente espera que daqui para frente, Brasília, que ficou conhecida como o local onde existia o maior lixão a céu aberto da América Latina, vire essa página na sua história e passe a servir de exemplo no Brasil para o tratamento de rejeitos. Você pode entrar em contato com o nosso programa pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet. O nosso endereço é ecosenadotv@senado.leg.br. Até o próximo programa!